Estamos de volta com tudo mais e tem tudo mais para você agora aqui, ó, na palavra e no nosso bate-papo agora. Muito obrigada. Nós estamos aqui com o nosso reverendo Leonardo Campanha, participou hoje já da vida devocional aqui na IPP TV, está aqui com a gente. Logo mais vai ser liberado, né? Ai, que bom. Tá corrida a agenda. É isso aí, estamos aí para servir. Muito bem. Ó, o tema de hoje está um tema tranquilo, né? Depende. Sempre, né? É sempre tranquilo? Sempre tranquilo. É. Por que nós temos tantas dificuldades, né, em enxergar os nossos defeitos? A Bíblia fala muito sobre isso, né? Fala. Vamos ler uma passagem aqui. É um texto que, Mateus 7, os versos de 1 a 5, é um texto que ele é bastante conhecido, até o versículo... Só o primeiro. Ah, é? É, o pessoal pula o resto. Mas vamos ver aqui o que as Sagradas Escrituras nos dizem, né? Então, está escrito assim na palavra de Deus: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aí essa parte o pessoal conhece também, ó. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Mas continua, ó, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Esse texto ele é bastante desconhecido, porque a gente vive numa época, acho que na verdade todas as épocas são assim, né? A gente é orgulhoso, né? A gente não gosta de ver os nossos problemas. Então nós somos primeiro prontos a ver nos dos outros, mas o que esse texto traz, e que no nosso tempo é bastante mal compreendido, é que as pessoas não querem ter as suas vidas analisadas, né, escrutinadas, e os seus defeitos apontados. Mas a Bíblia nos mostra aqui que, em primeiro lugar, eu preciso tirar a trave do meu, ou seja, arrumar os meus problemas, para que eu possa ajudar os meus irmãos. Então, o que a Bíblia nos mostra, ao contrário do que as pessoas acham, é que é um dever cristão a contribuir para a edificação do seu irmão. E parte da edificação do seu irmão é mostrar que ele está pecando, que ele está errado, que ele precisa tomar vergonha na cara, se arrepender, se ajustar na vida com Deus, né? De maneira resumida, assim, esse texto, né? Ele nos mostra que existe, aí talvez um outro ponto importante, uma facilidade da gente identificar o erro no outro, mas uma dificuldade de enxergar o problema em nós, né? Muito interessante, eu acho que aqui já começa, já dá início com o nosso bate-papo de agora, pastor, que é muito fácil, né, às vezes, e para a gente fazer esse processo, né, porque é um processo, qual é o momento que a gente consegue, muitas vezes, enxergar o nosso erro? Porque, às vezes, a gente vai falar com alguém, aconselhar, às vezes chega de forma tranquila, às vezes alguns chegam de forma mais ríspidas. A intenção ali por trás, muitas vezes, é sim ajudar o irmão. Mas muitas vezes esse problema está inserido em nós, né? Eu creio que existe uma dificuldade da gente conseguir enxergar o erro na nossa vida. Primeiro porque a gente acha que a gente é bom demais, né? Isso é uma primeira coisa. A gente acha que é muito bom, que a gente está sem defeito, né? Então a gente só vê problema nos outros. E esse é um padrão que a gente consegue enxergar logo ali no começo das Escrituras, em Gênesis, né, logo após a queda, pessoas não assumindo responsabilidade pelos seus erros e apontando para o outro, né? Então a gente vai ver Eva apontando para a serpente, Adão apontando para Deus e para Eva. Então a gente vai ver que naturalmente nós somos levados pelo nosso coração enganoso a não querer assumir responsabilidade por erros. Isso é uma coisa, né, que a gente tem que pensar seriamente. E normalmente a gente também aplica um critério muito rigoroso em outras pessoas, e a gente não aplica esse critério rigoroso em nós. Nós somos, eu creio que até a dinâmica nossa de vida, né, nós somos levados a uma vida tão corrida, e que nós paramos pouco para refletir sobre a nossa própria vida. Então a gente vive meio que num modo muito automático, né? Igual hoje, acordar cedo, vir para cá, faz vida devocional, está aqui no programa, e depois você tem a correria da semana toda, você já começa a segunda-feira, por exemplo, a todo vapor, e a gente acaba não separando tempo para refletir sobre a nossa vida, para refletir como nós temos vivido diante de Deus e diante dos nossos irmãos, né?
E também, por conta do nosso orgulho, a gente tende a achar que nós somos melhores do que de fato nós somos. E isso eu vou lembrar, né? Eu creio que eu comecei a ter essa percepção de maneira mais clara na minha vida quando eu trabalhava numa consultoria. E dentro do processo de avaliação anual, eu tinha que me avaliar e as pessoas tinham que me avaliar. Ai, que difícil isso, né? Muitas vezes, né? Mas é importante isso aí, né? E nessa época eu lembro que eu colocava algumas coisas acerca de mim e quando eu olhava as outras pessoas falavam, peraí, Você não via semelhança? tem alguns pontos de contato, mas tem muita diferença. Eu comecei a pensar, eles devem estar errados, né? Com a minha humildade toda, né? Eles devem estar errados, né? Não me conhece direito ainda. E com o tempo foi passando e eu fui percebendo que existia, então, uma certa disruptura entre a minha maneira de enxergar quem eu era e a maneira como as pessoas me viam. Então, sempre vai existir algo que as pessoas não entendem a respeito de mim, por conta das complexidades do meu ser, e vai existir algo que elas entendem correto e que eu não consigo enxergar, porque eu não fui afetado, eu não percebo nuances, muitas vezes, na maneira como eu me comunico. Então, às vezes minha esposa fala assim, mas você foi muito duro no jeito que você falou. Eu falei, não, só fui direto. Então, aí a gente começa a perceber essas coisas. E com o progredir aí da minha carreira, mudança de empregos e tudo mais, essas avaliações começaram a ter um pouco mais de conexão. Mas a gente precisa querer calibrar essa visão. Eu preciso, né, e aí pensando na nossa vida cristã, eu preciso colocar isso em oração diante de Deus para falar assim, Deus, me ajuda a enxergar os meus pecados. Me ajuda a enxergar os meus defeitos. Né? A gente tem habitado pelo Espírito Santo, então a gente tem que clamar por auxílio para que a gente possa enxergar, então, onde a gente tem pisado na bola. E vai ter momento que você nunca achou que você pisava na bola em determinada área. Você vai estar lendo a Bíblia, e aí vai vir uma convicção dada pelo Espírito, falar assim, eu falho nisso. Eu sou esse cara descrito aqui. Né? Então eu creio que tem uma cegueira aí, que a gente poderia chamar assim, uma cegueira espiritual, né? A cegueira na nossa relação com Deus e com nossos irmãos, mas que a gente tem na oração uma possibilidade, né? Uma obrigação também, né? De colocar diante de Deus esse clamor para que a gente possa conseguir enxergar os nossos defeitos. Né? Porque é fácil demais apontar defeito no outro. O problema é apontar em si e depois disso partir para a correção. Exatamente, que aí vem o ponto 2, que eu acho interessante a gente observar. Porque a partir do momento que vem, às vezes, aquela convicção, porque eu acho que essa experiência de estar numa leitura bíblica, estar numa pregação, estar numa conversa, às vezes algo tão paralelo, e você, naquele momento, cair a sua ficha, né? É um termo um pouco antigo, né? Que a Luísa da gíria já não vai entender. Ela não vai entender, porque já é da nossa época. Quando a ficha cai, e aí você pensa assim... Vem uma vergonha até naquele momento, né? Um constrangimento diante de Deus, assim. Agora, qual que é o próximo passo para que haja essa mudança, pastor? Como é que a gente vai conseguindo? É uma coisa na vida toda mesmo? Eu creio que dando um exemplo prático aconteceu comigo, eu acho que a gente consegue pensar nessa realidade, né? Então, tem um dos momentos marcantes assim na minha caminhada com Deus, foi uma pregação aqui em Pinheiros, pastor Arival. Deus ainda não tinha me chamado. Estava na minha vida normal, trabalhando bastante, eu sempre fui bastante dedicado nas minhas funções. E o pastor Erival pregando, ele olha com aquele jeito característico dele, né? Ele olha para o auditório e fala assim, meus irmãos, vocês têm dado o seu melhor para as pessoas, para o mundo, para o seu trabalho, e você tem dado o seu pior para Deus. Porque quando eu olho para vocês, eu vejo aqui no templo um bando de zumbis assistindo e prestando culto. Vocês estão mortos aqui dentro. E aquilo entrou no meu coração de uma maneira tão profunda, aquilo me trouxe uma convicção tão grande de que dentro da minha vida eu estava dando o meu melhor em busca dos meus sonhos terrenos, né? E meu sonho terreno era ser uma pessoa com muitas posses, era ser um milionário. Eu estava em busca disso de uma maneira tão intensa que eu vinha para cá
com um pouco que sobrava. É igual quando você está no celular, não aparece assim, olha, chegou em 20, 15%. Quer entrar no modo de economia de bateria? Eu vim aqui no modo de economia de bateria. Eu vim aqui com a minha bateria quase zerada. E aquilo foi tão profundo, e aquilo me machucou de uma forma positiva, que eu falei, e aí a pergunta sua, como resolver isso? E a gente, e aqui eu estou sendo generalista, não tem como, de maneira geral, nós vamos sempre achar que essas mudanças virão como se fosse num passe de mágica. É como se lá dentro do nosso coração o Espírito Santo está agindo e Deus manda uma carga assim, ó, mudança, de maneira instantânea. Em algumas vezes isso pode acontecer. Isso aconteceu comigo, por exemplo, no meu chamado. De uma maneira instantânea, coisas mudaram de maneira absurda na minha vida. Contudo, isso não é o que a gente chama da maneira ordinária de Deus trabalhar, é ordinária de maneira comum. Deus estabelece métodos comuns para que nós trabalhemos isso na nossa vida. E por que as pessoas têm a tendência a não gostar de método comum? Porque demanda esforço, demanda disciplina. E qual foi o próximo passo que eu dei? Né, naturalmente fortalecido pelo Espírito Santo, foi, eu preciso mudar minha vida. Eu preciso, então, passar a chegar descansado no domingo, né, me cansar no final de semana servindo a Deus dentro da igreja, e durante a semana me recuperar, que era uma lógica completamente oposta. Aí como isso vai ser? Não sei. Eu sei que tem que ser. E aí eu comecei, então, a me preparar, né, mentalmente e buscar em Deus, olha, eu quero chegar descansado. Eu quero chegar no domingo. Aí eu comecei a cortar coisas que eu tinha na minha vida. Então eu cortei, por exemplo, uma coisa que eu gostava muito, UFC, né? Eu gosto muito de artes marciais e tudo mais. E eu era assinante. E eu vi que eu estava indo dormir 3 da manhã, 4 da manhã. No outro dia eu estava aqui no horário. Sempre fui de chegar no horário, né? No outro dia eu estava no horário. Mas acabado. Acabado. Sem poder dar o meu melhor para Deus. Sem poder dar uma boa aula, né? Uma melhor aula para os meus irmãos. E eu falei, olha, coisa simples, vou cortar esse pacote. Né? E eu tinha uma promoção que o pacote saia quase de graça. Eu liguei para cancelar, a moça falou assim, o senhor tem certeza que o senhor quer cancelar? Esse pacote custa, acho que era R$80 na época, o senhor está pagando 15. Gente. O senhor tem certeza? Eu falei, moça, não fala muito não, só cancela, por favor. Cancela, senão eu desisto. Né? Aquela luta. Só precisa que você cancela. Cancela logo, pô, me ajuda aí, né? E aí eu comecei a ver esse tipo de coisa, né? Então eu deixei isso de lado, aí de vez em quando pode ser que eu cale de assistir, mas eu perdi o interesse, porque eu entendi que era melhor servir a Deus. Aí eu comecei, por exemplo, durante a semana, você vai ter lá, eu torço para um time, melhor time que tem aí, o Corinthians ia jogar e eu ficava acordado até meia-noite e pouco. Eu falo, cara, mas peraí, será que eu preciso disso? Eu de vez em quando assisto o jogo, mas quando eu tenho um compromisso cedo, eu já não vejo mais. Então a gente precisa começar a cortar, inclusive, coisas que nós gostamos, porque nós queremos servir melhor a Deus. Porque eu quero pôr essas mudanças em prática. Eu dei um exemplo aqui, né, que foi essa questão de eu enxergar um defeito, a maneira como eu vinha prestar culto a Deus, e por isso pode ser que tenha gente que não vai precisar disso. Não tem nada a ver com isso. Ela vai ter que enxergar outras possibilidades. Mas o que eu quero falar é que a gente vai ter que cortar na carne. Né? Quando você pega aquela ferida que está apodrecendo, você tem que cortar aquilo. Vai doer? Vai. Porque eu gosto. Né? A gente gosta de coisas que a gente não deveria gostar. A gente gosta de coisas que a gente deveria gostar, mas de uma maneira mais intensa do que a gente deveria. E a gente precisa aprender a lidar com isso. O Espírito Santo vai auxiliar, você vai pôr isso em oração, mas você vai ter que tomar decisões práticas, ações práticas no dia a dia. Como falar, cancela o canal. Muito bem. Não, excelente colocação, excelente exemplo, assim, porque às vezes a pessoa espera algo sobrenatural. Espera que tudo venha de Deus. Aqui, até ele acha que a decisão de mudança partiu dele, que ele espera que, para mudar, então que Deus me transforme e zero iniciativas. Mas não, é isso mesmo que você falou, exige esforço da gente. E esforços que vão machucar. E só para complementar essa ideia, esses esforços que eu tive, eles foram resultados de uma ação sobrenatural de Deus. Então, quando você vai olhar lá, Paulo vai dizer, ele opera em nós, tanto querer quanto realizar. Então, nós recebemos
né? Então, assim, é um momento que, de fato, Deus agiu na minha vida e abriu os meus olhos para isso. Né? Porque, naturalmente, eu não enxergaria. Então, tenho algo sobrenatural. E dentro desse sobrenatural, ele me faz compreender e ele me faz querer mudar. Né? Por isso que até no Vida Devocional hoje eu orei assim, ó, me dá convicção desse pecado. Me dá a convicção de que eu preciso, por exemplo, no caso da devocional, perdoar as pessoas. Me mostra quem são as pessoas que eu ofendi. Não é que eu não sei. Algumas eu sei, outras eu não lembro. Pode ser que um dia eu veja uma pessoa e eu falo assim, essa daí, eu não tinha pensado nela. Mas eu lembrei uma situação. É o Espírito Santo então, que vem assim, trazer memória, é espiritual, né? é movido, né? Então é o tanto querer quanto realizar, mas as pessoas acham que a gente vai ser tipo uma marionete, que o braço vai começar a mexer, você vai começar a andar e fazer as coisas. Isso. Não é isso. Vai para cima, vai na raça, você pegar a mão, pôr a mão no arado e arar a terra lá. E junto. Muito bem colocado, pastor. Isso é verdade. E assim, uma das coisas que a gente tem que entender também, porque é normal, ainda mais um perfil, vamos voltar no seu exemplo, então, um perfil já sempre dedicado, esforçado ali, de dar sempre o melhor. Então, as pessoas têm essa tendência de que quando começa a mudança, ela quer que tudo também seja perfeito. É como se ela já sentisse que já está santificada aqui na Terra e tudo mais. Mas não, é uma caminhada, é um processo de acertos, erros, de altos e baixos nesse caminho, né? Não, sem dúvida, né? E aí eu vou lembrar aqui de outro momento da minha vida em que eu tinha uma dificuldade muito grande de ter uma vida devocional disciplinada. De separar o meu momento com Deus, de ler a Bíblia, de fazer oração. E eu sempre lutando para isso, né, isso vai encaixar com a ideia do melhor tempo. Eu sempre estava fazendo no final do dia, já não é o melhor tempo, porque eu já cheguei cansado. E aí eu li alguns estudiosos, enfim, estudando para dar aula na EBD, e uma coisa era constante. Separe o seu melhor tempo. E normalmente não é assim, mas normalmente esse melhor tempo é o primeiro horário da manhã. Por quê? Porque você acabou de acordar, você não está com a cabeça cheia dos problemas do dia, normalmente. Tem dia que você não dorme por conta de problema, né? Mas normalmente você está com a cabeça vazia das coisas, você ainda não foi fechado no trânsito. Exatamente. Né? Não buzinaram para você ainda. Né? Você não pegou um acidente na rua e chegou atrasado. Esse tipo de coisa ainda não aconteceram. Então, normalmente você está com o seu coração mais tranquilo. Você consegue ler e meditar melhor na palavra de Deus. E eu olhava para isso, assim, mas eu amo dormir. Odeio acordar cedo. Alguém se identificou aí, gente? Odeio acordar cedo. E hoje, acho que eu não consigo mais, quase que eu não consigo mais não acordar cedo. Quase todos os dias eu acordo cedo. Mas era um negócio muito difícil para mim. Eu falava, mas Deus, mas como que pode ser isso? Né? Eu falava que quando você não acorda e não faz a vida devocional, ao invés de orar a Deus pedindo, conduzindo o seu dia, você vai orar no final do dia pedindo a Deus para arrumar os problemas que você gerou, as decisões erradas que você tomou, né? É uma caricatura aqui, mas eu acho que dá para mostrar um pouco a ideia. E eu falo que quando você chega muito cansado, né, no final do dia você vai orar, você fala assim, Deus, abençoa meus pecados, perdoa os meus acertos, e aí você dorme na presença do Senhor, não termina a oração, fala um monte de coisa errada. Mas eu falo assim, Deus, eu preciso conseguir, eu quero mudar, eu quero conseguir ter uma vida disciplinada. E aí eu decidi, e aí é uma tentação que eu sempre corri, era quando eu perdi a hora, eu odeio perder a hora, eu falei assim, não, eu vou pular a vida devocional porque eu quero chegar no trabalho no horário. E aí eu assumi um compromisso diante de Deus e comigo mesmo, de que se eu perdesse a hora, eu ia chegar atrasado no trabalho porque eu não ia abrir mão da minha vida devocional. Isso me forçou a querer de fato acordar no horário também, né? Mas eu falei para Deus, eu preciso da tua ajuda, porque eu odeio acordar cedo. Eu não gosto, né? E aí e aí eu falhei. Eu comecei, dava 1, 2 dias, 3 dias, uma semana. Falhava. Dava 2, falhava. Mas aí a ideia é assim, ó, eu preciso voltar. Eu não tenho, né? Diria Pedro, para quem iremos, se tu tens as palavras de vida eterna? Eu preciso daquilo. E eu fui pedindo a Deus e me esforçando. E eu falei, não, eu preciso começar a dormir mais cedo. Eu não posso mais ficar acordado até meia-noite, 1 hora, 2 horas, sei lá. Não dá mais, eu preciso acordar cedo porque eu tenho que acordar às 6 ou às 5 para eu poder orar e poder ir para o seminário. Por exemplo, na época no trabalho ou para o seminário, quando eu fui para o seminário, tinha que estar às 7h30 dentro da sala de aula. Eu tinha que acordar às 5, 5h30, fazer vida devocional.
Era um martírio. Tá às 7h30 na sala de aula, para mim, já era um negócio de outro mundo. Né? Porque eu só entrar no trabalho 9, 10 horas. Aí depois entra nessa realidade, mas espera aí, eu tenho que fazer vida devocional. Então, era pedindo a Deus, ir programando, esforçando, acordando com sono, quase se jogando da cama, tomando banho e café para poder acordar, né? Muito bem, gente. Olha que legal. Fica bem claro, evidente, que exige, assim, quando a gente fala de um tema como esse, como enxergar os nossos próprios defeitos, ele não é só, tipo, olhar no espelho, que não é nada disso apenas, mas é a questão do espelho da alma mesmo, é voltar para Deus, olhar para o nosso Criador. Mas entra um processo de mudança, que é um processo que exige da gente mudanças para que as coisas aconteçam, né, pastor? Só para a gente encerrar aqui essa conversa e com ar de esperança para todos nós, né? Eu vou lembrar de outro processo de mudança meu. Eu sou muito impaciente, não parece, mas eu sou. E aí no trânsito eu fico muito irritado. Essa dica eu quero. Com pessoas que às vezes são ou mais devagares do que eu sou, né? Ou pessoas que são simplesmente só mais calmas do que eu sou, né? Então, normalmente, se eu voltar algum tempo aí na minha memória, o semáforo estava vermelho. Eu estava atrás de alguém. O semáforo ficou verde. Se em menos de um segundo ela não acelerasse, eu já buzinava. Buzina, precisamos ir. Aqui é São Paulo, nós precisamos correr, nós estamos atrasados, né? São Paulo não permite a pessoa andar abaixo do limite e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, estou errado. Eu não estou confiando que Deus cuida, inclusive, do trânsito. Eu não estou confiando que Deus me acordou no horário certo. Eu não estou confiando que Deus sabe o horário que eu preciso chegar. Eu falei, não, Adama, me ajuda aí, porque eu sou impaciente, sim, eu sou nervoso, né? E aí eu falei assim, então eu tenho que passar por um processo que é espiritual e que tem consequências físicas. Eu preciso mudar. Então, e isso vai trabalhar no meu coração também. Então chegava uma hora lá, tinha dia que abria o semáforo, eu ia com a mão na buzina, eu segurava a mão. O coração estava com raiva ainda, mas a mão já não foi na buzina. Deus. Mas a mão já não... é um grande Deus, processo. me ajuda. A mão já não está indo, mas eu estou com raiva dessa abençoado que está aí na minha frente. Né? Tô com raiva desse abençoado que me fechou. Me ajuda nisso. E aí eu fui melhorando, né? Agora que eu passei um tempo fora, eu voltei, eu estou bastante irritado no trânsito. Estava desacostumado com o trânsito. Voltar né? a orar. Mas é um processo. E o que a gente tem que entender aqui, isso aqui é fundamental para nós, né? É nós entendermos lá, Romanos 8, 28 e 29, versículos que eu amo, eu sempre cito, que é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, as que a gente acha boas e aquelas que a gente acha ruins, né? É o acidente no caminho, é quando tudo isso aí está no pacote. E aí o que o 29 vai falar? O que é cooperar para o bem? O cooperar para o bem é ser conformado à imagem de Jesus Cristo. O que todas essas coisas estão fazendo conosco, todo esse processo de identificação de defeitos e mudança de defeitos, né, seja o falar mal de alguém, a fofoca, seja ofender pessoas, o que quer que seja, é o quê? É ser conformado com aquele que é perfeito. É ser conformado com aquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. É ser conformado com aquele que nunca pecou, deu a sua vida, a tomou de volta, ressurgiu, está sentado no trono, reinando soberanamente para nos salvar. Amém. É ser conformado a Ele. Né? Então isso dá esperança. É a certeza de que Deus fará essa obra em nossa vida. Ai, que coisa linda, que palavra de esperança para todos nós. Pontos que o Senhor compartilhou aqui com a gente, eu agradeço muito, porque são pontos tão íntimos e de processos de mudança que Deus trabalhou e que muitas vezes nós estamos passando por isso, né? A identificação de alguns, trânsito é uma coisa que talvez muitos se identifiquem. Aqui em São Paulo, com certeza. Se tratando de São Paulo, né, gente? Infelizmente, a gente tem que entender que é uma realidade e que Deus tem que pedir para Deus nos tratar mesmo, porque a gente vai ter que lidar com isso ainda. Não tem outra escapatória. Mas de tantas mudanças, assim, fica tão claro, e eu reforço isso, porque é importante a gente entender que também tem que partir da gente algumas mudanças, algumas readaptações ao novo estilo, a nova forma de viver, a nova forma de ser. E entender que todos nós temos defeitos, né? Uns bem mais que outros, mas todos nós temos. Cada um com a sua porcentagem ali, mas nós temos. E isso é importante a gente entender. E ter cautela e não se apegar sempre ao versículo 1, de só não querer julgar para não ser julgado, com medo de ser apontado os defeitos e não tratar aquilo que está dentro de nós. E a gente quer isso. É o que todo mundo busca. A gente quer ser tratado, a gente tem que desejar isso.
Porque a gente tem que desejar ser parecido com Cristo. E essa é a caminhada cristã. Né? É isso que a gente deve buscar. Então, leia completo todo o versículo, Mateus 7, de 1 a 5. Lê a Bíblia toda, né? Lê a Bíblia toda, né, gente? Agarra firme com ela aí. Fica essa dica. Pastor, obrigada, de verdade. Que Deus abençoe nessa sua jornada. Temos essa semana para curti-lo aqui ainda na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com a gente, em comunhão. Logo mais, deixará saudade e vamos aguardar o retorno. Para alguns, alegria. Vai embora logo, né? Faz muita falta, faz muita falta. Obrigada pela participação, principalmente nessa estreia. E obrigada a você que participou aqui com a gente.